Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, que cada um possa estar bem nesse momento e que Deus possa enviar os seus anjos falando através de mim na mensagem que eu tenho para os irmãos essa noite. Eu gostaria de falar para os irmãos hoje sobre a volta de Jesus. É o que mais a gente está falando e está vendo que tudo que está acontecendo, que Jesus está prestes a voltar a essa terra. E que cada um de nós possa estar preparado nesse momento. A gente sinta a presença de Jesus em nossas vidas, para que a gente possa fazer melhor a sua vontade. Então, eu gostaria de ler um verso bíblico aqui que nos diz o seguinte: passava Jesus pelo meio da aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vens, de onde sois. Então, o tempo para nós fazer a vontade do Senhor é agora. Quando a porta da graça se fechar, não adianta mais. A gente sabe que está muito perto dessa volta de Jesus, os acontecimentos estão nos ensinando. E o que a gente tem que fazer é se preparar agora, porque depois não adianta dizer, ai, como eu queria me salvar agora, como eu queria fazer a vontade do Senhor agora. Daí o tempo já passou. Então, que a gente faça isso agora, enquanto ainda há tempo. Eu gostaria de ler para os irmãos uma meditação aqui que eu achei muito importante, que diz o seguinte: e então virá o fim. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Há muito tempo, Deus tem esperado para ver o espírito do serviço e apossando-se de toda a igreja, de modo que cada um trabalhe para ele, de acordo com a própria capacidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhe cabe aos necessitados e nos campos nacionais e estrangeiros, cumprindo a missão evangélica, o mundo inteiro será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Atos dos Apóstolos 111. Portanto, hoje o evangelho eterno deve ser pregado antes da vinda do Filho do Homem. Todas as tribos, nações, línguas e povos. Em Apocalipse diz: Deus determinou um dia que há de julgar o mundo. Cristo nos diz quando esse dia será anunciado. Ele não afirma que todo mundo se converterá, mas este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Ele não diz que todos vão se salvar, mas que esse evangelho vai ser pregado a todos, e ninguém vai ter desculpa. E então virá o fim. Mas há um dia que Deus designou para o fim da história deste mundo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, para depois vir o fim. A profecia se cumpre rapidamente. Deveríamos falar muito mais sobre esse assunto, tremendamente importante. Aproxima-se o dia em que o destino de cada alma será estabelecido para sempre. Esse dia do Senhor se apressa rapidamente. Antes da chegada desse grande dia, devemos proclamar ao mundo a última mensagem de misericórdia, a fim de que os homens e mulheres se preparem para a vinda de Cristo. A proclamação dessa mensagem alcançará o mundo todo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Então, aqui a gente veja como é nossa responsabilidade pregar essa mensagem, para que Jesus possa voltar logo. É muito importante nós nos apressar mais essa volta de Jesus, porque esse mundo aqui está muito difícil de viver. As coisas aqui estão muito difíceis. Então, a gente tem que pregar o evangelho, porque quando nem todos vão se converter, mas que todos vão receber a mensagem. E que a gente possa fazer a nossa parte para que Jesus volte logo.
Mais um verraria. Então, essa aí é uma meditação que eu tinha na página 216 dessa meditação que eu disse, então virá o fim. É muito importante se os irmãos tiverem essa meditação nova e possam ler, que é muito importante. Tem mais uns versinhos bíblicos aqui que diz assim: se anuncio o evangelho, isso é Paulo que está dizendo, né? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Pesa sobre cada um de nós. Paulo está nos dizendo: ai de mim se eu não pregar. Deus vai nos cobrar isso ali, porque não pregamos o evangelho e é onde ele está demorando tanto para voltar. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então que a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É o evangelho, e que o evangelho proponha a graça, o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, Paulo aqui se fez escravo de todos, para que pudesse ganhar o maior número possível de pessoas, né? E que a gente possa assim fazer também. Mas, continuando aqui, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar a todos e para salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira para que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Quem viu passar as Olimpíadas agora há pouco tempo, né? Eu até assisti algumas coisas assim, vendo o tanto que essas pessoas se esforçaram para ganhar alguma coroa, né? Alguma medalha de ouro, de prata, de bronze, que é corruptível, né? Que não vai levar a nada. E nós temos correndo para alcançar essa vitória, que é a coroa que Cristo vai nos dar, a coroa celestial. Então, que a gente possa correr para alcançar essa coroa que Jesus está preparando para cada um de nós. Que a gente nunca esqueça disso. E Jesus vai voltar, queira ou não, ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para quando ele voltar. Esse verso até que eu li ali, nem passei para os irmãos, fica em 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, aí eu li do verso 16 ao 19, e depois do 22 ao 25. Continuando aqui, 1 Coríntios, também gostaria de ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 10, no verso 13, nos diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Que a gente possa pensar muito nisso, né? Eu estou na igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pregando o Evangelho, cuide-se, para que não caia, né? Que a gente possa continuar fazendo melhor, mas não se esquecer disso, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitindo que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então, aqui está dizendo, né, que se vem alguma provação para nós, alguma tentação, ele não manda além daquela que possamos suportar. Que a gente possa fazer essa vontade de Deus sempre, né? Porque o que vem sobre nós, a cruz nossa nunca é tão pesada que não possamos carregar. Deus nos dá o alívio na hora que precisamos. Ainda lendo mais, continuando essa meditação, tem outra meditação ao lado dessa aqui, que conclui um pouco mais dessa ali, que diz assim: ele trará a recompensa a cada um. É Jesus que vai nos dar essa recompensa, né? Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Cada dia contém o seu próprio registro de deveres não cumpridos, de negligências e egoísmos, de enganos e fraudes, de exagero. Esse enorme relatório de obras, mas está avolumando para o juízo final.
Que revelação ocorrerá então? Que confusão de rosto para alguns quando as páginas da história revelarem os atos de sua vida? Então, que a gente possa pensar muito ali, quando os atos que eu fiz vão ser revelados, como é que vai ficar a nossa situação? A recompensa do Senhor está com ele, e seu galardão diante de sua face, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Todo ato, seja bom ou seja mau, suas influências sobre os outros é traçado pelo investigador de corações, para quem não existe segredo, e a recompensa será de acordo com as intenções e motivações e ação. Deus usa muitos agentes em sua obra. Aquilo que você realizou é apenas uma parte dessa obra. A gente pensa que a gente está fazendo muita coisa para Deus, e é muito pouquinho que nós estamos fazendo, isso é apenas uma parte da sua obra. E Ele quer que essa obra seja concluída para que Ele volte, né? Outros trabalham com perseverança, oração e inteligência, e por isso não devem ser esquecidos. No dia final de ajuste de conta, Deus avaliará os seus servos com justiça e recompensa, cada um segundo as próprias obras. O Senhor assinalou a vida dos obreiros, atribuindo altruístas, abnegados, que conduzem a obra em campos difíceis. Aquele que usa as habilidades que Deus lhes confiou, conquistam outros talentos. Nunca podemos esconder os nossos talentos, né? Se a gente usa esse que temos, Deus vai nos dar outros. Não sentem, não sentem que fizeram algo do próprio dever. A capital pertencia ao Senhor e o tesouro é dele. Então, estão satisfeitos porque o mestre aprova a obra que realizam. No entanto, aquele que concluiu fielmente sua responsabilidade recebe a recompensa abundante, pois o Senhor lhes restituiu o capital com juros. Além disso, torna administrador de tudo que ele possui. Então, aqui a gente está vendo que Deus nos dá talentos e nos dá tudo para nós fazermos, né? E vamos ser administradores dos talentos que Ele está nos dando para a sua obra. Ainda continuando aqui, gostaria de ler mais um verso bíblico que nos diz o seguinte: e Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele prometeu voltar. Ele disse que viria outra vez aqui, né? E aqui nos diz assim, em São João 14, né? A gente sabe até de cor que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a promessa de Jesus quando esteve aqui nessa terra. E ele vai voltar aqui. Ele vai voltar aqui para buscar os seus filhos. Então, eu gostaria de fazer uma pequena experiência para os irmãos aqui, que diz que nós estamos aqui nesse mundo cheio de pecado. Não sei se vou conseguir mostrar para os irmãos. Um mundo cheio de pecado, de sujeira, um mundo muito ímpio. Mas Jesus prometeu que quando ele fosse voltar a essa terra, ele ia vir buscar em todo esse mundo. Não importa a distância ao lugar onde cada um mora. Não é? Vai ser lá em Rio do Sul, onde Joacílio e Ivan estão tão distante daqui que ele não vai. Vai ser onde os irmãos estão aqui na Palhoça, São José. Lá nos Estados Unidos, longe daqui, onde as outras pessoas estão. Em todos os lugares do mundo, Jesus prometeu que vinha buscar os seus filhos. Né? Essa semana eu estava assistindo um áudio ali na Novo Tempo, um lugar lá na África, naqueles lugares de muita pobreza, não sei como é que era o nome, era Iugoslávia, era um nome de bastante pobreza. A Igreja Adventista está construindo várias igrejas, que diz a Igreja de um Dia, que eles fazem lá. Então, é uma gente muito pobre e a igreja é tudo para eles. Quando chegam à igreja lá, uma das coisas que eu mais frequento, com alegria e gratidão, porque a igreja constrói uma igreja e faz aquelas bombas de água para eles terem água para tomar.
Então, vizinhos da igreja que nunca frequentavam a igrejinha de palha que eles tinham lá e tudo, quando viram a igreja levar até água, estão frequentando, estão ajudando os membros lá. Então, aquelas pessoas vêm sorrindo para a igreja, aquelas crianças pobrezinhas, aí vêm ali numa alegria, eles cantam um hino com tanta vontade que dá até inveja na gente de ver a alegria que eles vão lá, a vontade de servir ao Senhor. Né? Então, que a gente possa pedir para a nossa família também, ter esse desejo de estar na igreja e chegar lá não cansado, com sono, com tristeza, com problema, mas com vontade de servir ao Senhor, para que Jesus possa voltar. Né? Então, quando Jesus prometeu vir aqui a essa terra, então, aqui é um mundo bem cheio de pecado, de tristeza, né? Mas ele prometeu que de cada canto da terra ele iria buscar o seu filho, aquele que estivesse fazendo a vontade dele. E eu gostaria de mostrar para os irmãos como Jesus vai recolher de cada canto da terra, cheio de pecado, de tanta coisa ruim, de tanto bandido, como aquilo fazendo com um imã, Jesus vai ser o nosso imã. Ele vai arrecadar de cada lugar. Tem alguns que estão pendurados, quase caindo, mas Jesus vai segurar na sua mão, não vai deixar eles cair. Eles vão ficar firmes na mão de Jesus. E ele prometeu que levaria para o céu os seus filhos. Então, que seja essa a nossa esperança. Ó. Quando Jesus passar aqui pelo mundo, não importa onde nós estivermos naquele momento, mas que a gente possa estar seguro na mão de Jesus, fazer a sua vontade, ser grato por tudo que ele nos dá. Gostaria muito que os irmãos pensassem nisso, né? Que aonde tiver um filho dele fazendo o bem, antes que aconteça as coisas ruins que vai vir, as maldições que vai vir para essa terra, Jesus vai nos retirar do meio desse mundo de pecado, desse mundo de pessoas mal agradecidas e pessoas que não têm comunhão com Deus, que não leram a sua palavra, que não pregaram para que Jesus pudesse voltar logo. Mas ele está voltando, então que a gente possa sentir esse desejo, como assim, ó, cada um ficar assim agarradinho na mão de Jesus cada dia, cada noite, e não se esqueçam de fazer isso cada dia. Aí, irmãos, ainda concluindo aqui, eu gostaria de perguntar para os irmãos se alguém já agradeceu a Deus por alguma coisa que aconteceu hoje, ou amanhã, ou ontem, ou ao mês passado. Alguém agradeceu por alguma bênção recebida? Se alguém pudesse me dizer, eu gostaria de escutar se alguém recebeu Eu agradeço todo dia. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida que Ele me dá todo dia de manhã. Agradeço por eu ter uma oportunidade de viver, né? Agradeço hoje, agradeci também pela viagem que fizemos, foi tranquilo, por Ele ter guardado a nossa casa, né, esse tempo todo. Então, a gente deve ser sempre grato, né, a Deus. Eu também agradeço a Deus todo dia, mas hoje agradeci especialmente pelo mais um ano de vida que meu netinho fez. Agradeci a ele por ele estar com saúde. E tenho agradecido a Deus todo dia por todas as bênçãos e essa vida que nós temos, que é uma vida tão boa, né? Porque se nós pensarmos naquelas pessoas, muitos já, hoje sofrem em vários lugares do mundo, né? Mas quando nós lembramos também dos nossos irmãos na fé que viveram num tempo de perseguição, num tempo de realmente que muitos deram a vida pelo Evangelho, hoje nós temos toda essa liberdade de adorar a Deus, de ir à igreja, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por eu ter nascido nessa época e nós temos toda essa liberdade. Mãe, tem uma frase muito interessante que diz assim, ó, o que seria de você agora se ficasse só com o que agradeceu hoje de manhã? Então, pouca coisa talvez, né? Ou muito, depende do tanto que cada um agradeceu, né? Sim, porque a gente vê as bênçãos de Deus a todo momento. Hoje eu estava escutando ali, eu estava procurando ali botar o celular carregar, e tinha um outro sermão que eu fiz um tempo atrás ali, e eu estava escutando, que eu tinha mandado para uma vizinha, e daí estava escutando ali, falando das coisas modernas que nós temos hoje em dia, né? Que a gente tem tanto para agradecer a Deus, como era antigamente, a dificuldade que nossos pais, nossos avós tiveram lá no passado, e nós temos tanto motivo, principalmente o de ir à igreja, com carro, com tudo, com tantas condições fáceis que a gente tem. Ninguém mais anda de pé para ir até na igreja, como nós ia longe. Naquele sermão eu falei, nós íamos uma fase de 6 quilômetros de pé, mas a gente não perdia a missa do domingo. A gente estava lá na casa de Deus. Então, cada um tem que ter isso.
Nós não podemos chegar atrasado na igreja, nós devemos ter essa comunhão com Deus, como eu falei ali também. Os irmãos que trabalham em firmas têm que bater ponto, eles têm horário para chegar numa firma. E na casa de Deus eles chegam atrasados. A gente tem que ter esse compromisso, esse respeito por Deus, que a casa dele é uma casa de ordem também. A gente sinta sempre esse desejo, só se não for possível mesmo, mas ter sempre isso. Então, eu gostaria de ler aqui as bênçãos que tem aqui no hino, que eu escutei cantando essa semana, fazendo o culto, e aí a letra desse hino me chamou a atenção, que diz assim, ó, conta as bênçãos. Se da vida as ondas protelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus tem feito por nós, por cada um de vocês. Tens, acaso, uma água, tristeza, triste a teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar? Conta as muitas bênçãos, não duvidarás. E a canção alegre, os dias passarás. Então, cantando uma canção alegre, os dias vão passar, né? Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar as mansões celestes que tu vais morar. Eu achei linda essa frase desse hino aqui, né? Que os bens aqui dessa terra não vão comprar. Tudo que nós adquirir aqui não vai valer a pena por os bens que Cristo tem preparado para nós. E a última estrofe diz assim, seja o teu conflito fraco ou forte aqui. Não te desanimes, Deus cuida de ti. Seu divino auxílio não dominará. Seu auxílio divino, como é? Dinorando o mal, ainda meio mal assim. Permitirá. Dar-te-á consolo sempre até o final. Vou ler ele de novo. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui. Não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal. Dar-te-á consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, que a gente possa, como diz aqui nesse hino, ficar surpreso se a gente começar a olhar tudo que Deus tem feito por nós até aqui, o que Ele tem nos guardado, o que Ele tem protegido a cada um de vocês nesse trânsito, que Ele tem feito cada um ter o seu emprego, ter a sua família, ter a sua casa, ter o pão de cada dia. Quantas bênçãos, quantas que a gente nem lembra, nem agradece às vezes, e tanto. Eu sou muito grata a Deus, sei que é uma bênção Deus cuidar de mim. Eu já estou 5 anos morando aqui sozinha nessa casa. Só Deus sabe, para quem vive sozinho, sabe o que é a solidão. E as bênçãos de Deus são muito grandes. Eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele me dá, principalmente por conhecer a Sua palavra. E daí me dá mais força para vencer. E que cada irmão possa ver as bênçãos que Deus tem feito em suas vidas hoje e se preparar, principalmente pregar o Evangelho para que Jesus volte logo, para que a gente possa sair desse mundo tão cheio de problema, tão cheio de conflito. Tá bom, meus irmãos? Com a graça de Deus, eu desejo uma ótima semana para todos vocês, que a paz de Cristo esteja com cada um. Amém.